Conversando sobre o Big Brother Brasil, Vinícius Moura. Olha, de Adriano pra BBB. Todo mundo é criminoso, parece. Então. Aí sim eu vou querer ver o teu comentário, Adriano. Crime, Ave Maria. Sim. Olha. Ô Vini, o Pyong aí tá sendo acusado aí de assédio. Enfim, o público tá pedindo a expulsão dele. Vai sobrar alguém? Todo mundo é tarado nessa edição. A sorte é que o Adriles não tá nessa edição, não, né? eu não fiz nada. A única coisa que eu fui acusado foi de elogiar em demasia uma mulher lá. Hoje o povo passa a mão na bunda, passa genitais na cabeça, eu não fiz nada disso. De todos os homens ali daquela casa, parece que só o Babu até agora tá se livrando de qualquer tipo de acusação, Tem que viu? ser assexuado pra entrar no Aliás, BBB. a frase mais genial do programa ontem foi a do Babu, enquanto lavava a louça, viu, Edgar? Ele falou? Assim, tem gente que quer salvar a Amazônia, mas não consegue lavar uma pia. A maioria da esquerda progressista é assim, meu cara. Pois é, mas o Pyong tá sendo acusado de assédio pelo público do programa desde a última festa, Edgar. E olha só que ele ficou do lado das meninas naquela história, naquela confusão que envolveu ali o caso do assédio do Patrick e também do teste de fidelidade lá que os meninos queriam fazer com as mulheres casadas da casa, né? Sim. Ele acabou ficando do lado das meninas, ganhou, portanto, aí até um respaldo do público, mas depois da última festa acabou se queimando porque bebeu demais e aí quando a cachaça entra, talvez a verdade saia, né, meu caro Edgar Piccoli? Você já ouviu muito essa frase, não viu? Bastante, bastante. E aí o que acontece? Ele tentou... Você já exerceu essa frase, Vini? Vinícius Moura. Ele tentou beijar a Marcela e o Pyong é casado, inclusive a mulher dele Grávida. tá grávida de 9 meses. Eu já achei uma loucura essa história, né? O cara entrar no reality com a mulher grávida prestes a ter o filho, né? Porque muito provavelmente ele vai perder o nascimento do filho dele. E a Sammy Lee, que é a esposa dele e que também é influenciadora digital, inclusive apagou as últimas fotos que ela tem com o Pyong, apagou as manifestações de apoio, mas disse que é por uma questão, Edgar, até de preservação desse momento delicado que ela está passando agora. Vai ter um filho, vai ter um bebê, então todos os cuidados devem ficar dessa forma agora, devido a essa história que o Pyong está envolvido. E além de ter tentado beijar a Marcela, ele também passou a mão na bunda lá de uma menina, da Flaislane. Nós temos uma foto aí, Brunão, temos algumas seleções de fotos desses momentos aí do Pyong, a gente já vai mostrar, mas aí o que a produção do programa fez? Edgar chamou os envolvidos até o confessionário, assim como fez na história envolvendo, você tá vendo a foto aí, né? Sim, não. A passada de mão ali, né, de bunda, na bunda da Flaislane. Só que dessa vez, a produção foi mais incisiva com o Pyong pelo comportamento dele na festa, né? As meninas, novamente, assim como aconteceu com o Patrick, eles negaram qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de desconforto, falaram que não viram nada demais, mas a produção puxou a orelha do Pyong. Vamos ouvir esse momento. Pyong, ontem, na festa, o seu comportamento nos causou preocupação. Tá. Você bebeu demais, colocou a sua saúde em risco e foi inconveniente com algumas meninas na casa. Tá. Isso aqui é uma advertência para você, para que esse tipo de comportamento não se repita. Certo. E não passe do ponto novamente. Tá bom. Não acontecerá novamente. Alguma coisa a dizer? Não, eu só quero dizer que passei do ponto mesmo e que não vai se repetir e desculpa mesmo. Já com voz de ressaca ainda, falando, né? De arrependimento, de remorso. Não, eu não quero entrar em um juízo de valor, as relações cabem aos casais decidirem que tipo de relação tem pra si. Claro. A gente não pode julgar, né? Porque ele tá ali dentro e de repente eles têm um relacionamento aberto, a gente não sabe. Certo. Entrar num julgamento, parece que não sei, mas não vão entrar nessa de julgar. O que nós podemos conversar a respeito é a questão do assédio. Mas as meninas, você já se adiantou falando que as meninas disseram que não, tá tudo bem. Não é isso? Assim como aconteceu com o Patrick. Vamos esperar, Edgar, agora o posicionamento do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eita. Que chamou o Patrick para testemunhar. Exato. Só que a sorte... empurrar o cara para fazer não. É uma questão de coerência. A delegacia do Rio de Janeiro é parte integrante do BBB. Todo ano assim, não tem a casa de vidro? Podia pôr lá a casa do delegado. Puxadinho, o BBB da Polícia Federal. O BBB deu sorte porque o Patrick saiu no paredão antes da data que estava marcada lá para ele testemunhar. Isso. Se
se o Ministério Público resolve agora ele tem que sair também do Pyong, como é que vai ficar essa situação? Ele tem que ser expulso, não? Ou não? Como é que é a regra? Aí a direção vai ter que... A questão que se coloca é de uma complexidade que mostra como a questão do assédio não é uma questão tão simples assim. É claro que o Pyong foi inconveniente, é claro que ele saiu da linha, é claro que ele tocou as meninas de maneira indevida, tentou beijar uma, tocou na região glútea da outra, mas é claro que havia entre o Pyong e as meninas uma relação próxima carinhosa, que se não eventualmente desse liberdade para uma aproximação sexual, daria liberdade para um tipo de aproximação mais vulgar, mais tácita, calma, mais física. Ou seja, se não há consensualmente um assédio, uma acusação de assédio, então não houve assédio, embora a gente perceba que o Pyong foi realmente indelicado, inconveniente, e as meninas também percebem isso. Mas pela relação próxima de amizade, pela percepção de que ele estava bêbado, não se configurou ali um assédio. O que eu acho é que a tese, o BBB tese que eu acusei aqui, de que os homens são maus e as mulheres são boazinhas, tá dando muito certo. E eu acho que a produção tem que tomar um cuidado com a seleção dos candidatos. Não estou dizendo nem do Pyong. Eles estão dando azar em relação a isso, porque eles colocaram 4, 5, 6 machistas realmente tóxicos, para usar essa expressão que vocês adoram. Um deles vai sair hoje, hein? Ali, claro, ou seja, todos os homens praticamente vão sair. Vai ter uns 6, 7 paredões só de homens, não tenha dúvida. Os homens foram pinçados a dedo pra pintar esse paradigma. Pra queimar o nosso filme, Adriles. Exatamente, pra pintar o paradigma de que o Brasil é machista. As mulheres foram pinçadas a dedo. Influencers, feministas, falam de sororidade, são progressistas, são sofisticadas, são bem educadas. E é claro que em contraste com os homens toscos que eles escolheram, eventualmente tá dando certo. Só que a produção esqueceu de que as redes sociais são ferozes, elas estimulam um ódio como nunca antes em nome desse pseudo-progressismo que eu acuso. E quando o Pyong, um rapaz que eventualmente, vou falar em tese, tá, Edgar? Pode ter como famoso, como influenciador, alguns casos com as piriguetes aí nas ruas, e às vezes bebeu demais, achou que estava em casa, ou estava na rua, e ficou mais saidinho e cometeu esses deslizes, mas não necessariamente isso faz dele, como eu vi nas redes sociais, um abusador em série, um estuprador, um assediador. É esse o problema do exagero desse pseudo-progressismo, que criminaliza toda e qualquer ação humana. Volto a dizer, uma vulgaridade, uma indelicadeza, um desvio de conduta não é necessariamente um crime. Quando você criminaliza toda a natureza humana, encampando, sobretudo por essa defesa de tese, que todos os homens são ruins e todas as mulheres são boas, ou seja, você usa de uma coisa bacana, que até em certo limite, que o progressismo, que o feminismo tem suas coisas bacanas, suas causas interessantes, você demoniza o próprio feminismo, entendeu? Você cria uma situação de divisão, cisão e ódio entre as pessoas, no caso do BBB, entre homens e mulheres. E por falar em sororidade, Edgar, a última votação foi aberta, né? E a Manu votou em um desses meninos falando, olha, por uma questão de sororidade eu vou votar no Felipe. Aí o Felipe perguntou, o que é isso? E Manu respondeu, sai lá fora que você, você aprende. Ela respondeu ontem ela explicou o que era. Irmandade entre as mulheres. Mas eu li até, eu sou amigo do Zé, o Zé Luiz, trabalhou aqui nesse programa, meu amigo de rádio desde o começo, lá em Campinas, quando a gente trabalhava, era contemporâneo ali, trabalhávamos em emissoras diferentes, distintas, né? E eu vi um post dele que diz o seguinte, nesse episódio que você está colocando, que não foi apenas isso que ela disse, né? E aí o rapaz ali, o interlocutor, teria dito, mas vai ser assim até o fim do programa. Ela falou assim, não, vai ser assim até o fim da vida. Ou seja, ela só vai votar em homem, só vai atacar homem, mulher nunca, diga. Tá vendo como é que a gente tá embaixo? A sororidade, exato. Só pra fechar, essa história do Pyong tem desencadeado uma outra série de acusações contra ele na internet. Ontem uma comissária de bordo acusou o Pyong de tê-la chantageado no passado, falando que ele se aproximou dela, os dois ficaram, depois ela descobriu que ele tinha namorada, e aí ele até pediu que eles continuassem ficando mesmo ele tendo um outro relacionamento, ela falou que não, aí ela conheceu um outro menino, esse menino, por uma coincidência do destino, chamou o Pyong para uma festa em que todos eles estavam juntos, e aí ela pediu para o Pyong que ele não contasse para esse menino que ela estava ficando, que os dois já tinham ficado no passado, e o Pyong teria falado para ela, tudo bem, mas só se você voltar a ficar comigo. Eita ferro. Uma acusação grave, a assessoria do Pyong nega, acha estranho, né? que a coisa tenha vindo à tona só agora,
Mas enfim, vamos acompanhar aí. Tem muita acusação séria, os grave, próximos verdadeira, passos. mas tem muita gente que se aproveita das pessoas que estão lá, ainda mais sendo um influenciador digital, para aparecer. Isso aconteceu comigo, aconteceu com inúmeras pessoas dentro do BBB, e é uma coisa muito complicada e muito delicada. Agora, uma coisa é certa, eu acho que nunca mais influenciadores digitais vão querer pisar no BBB O novamente. saldo não está sendo O positivo. saldo não está sendo não. nada positivo. Eu acho que tem o caso dele, tem um emblema aí interessante de observar, que vai, acho que um pouco no que você já falou, Adriles, que é assim, existe um momento em que a gente vive desse tal cancelamento de pessoas, a não tolerância com algum equívoco, erro, exatamente. com erro que você cometa ali e que você se retrate publicamente, mas aí o estrago já está feito. O Pyong, ele não tem necessariamente a figura do agressor. Forma alguma. Olha para a figura do Pyong. Nem eu, olha só. É uma figura. Não, mas Adriana. veja, normalmente essa figura desse assediador é uma figura grotesca. Não, mas cuidado, né? Edgar. Não, Tem grandes não, mas o que eu tô monstros alertando é o que seguinte. que se disfarçam de pessoas normais. Isso, o que eu tô é muito alertando perigoso, é o realmente. seguinte: a maldade pode estar em qualquer um, independentemente do biotipo. Não, tá em todos, da- mas não necessariamente quem faz uma maldade é um monstro. É essa que é a questão. Ou erra. E o Pyong, se você serve pra gente aprender mesmo isso, entendeu? Essa questão do cancelamento. Vamos entender o que tá acontecendo ali dentro da casa e o que acontece na vida real, né? Exato. E ser um pouco mais, não sei se Devia ser uma não sei se tolerante é a palavra, Devia mas ser uma aprendizagem. Eu só fico com medo se o BBB, em vez de ser uma aprendizagem de comportamento, fica exatamente uma incitação ao ódio, ou a raiva e pelos homens, ou a criminalização de toda a natureza masculina, como se fosse machismo. É só esse limite que eu não gostaria de ter. Eu adoro o BBB, eu aprendo com o BBB sobre a natureza humana, mas aprendo ainda mais sobre as pessoas que assistem o BBB, que às vezes são mais intolerantes e mais odiosas que algumas pessoas que estão lá dentro. e às vezes as piores coisas saem das figuras mais angelicais, né? Então tem que certeza. tomar cuidado.